A Bíblia não nos diz o nome dela. Ela é conhecida como a esposa de Ló, mas os judeus refletem seu nome como Adit ou Irit. Muitos estudiosos opinam que a mulher de Ló era nativa de Sodoma, o que explicaria seu anelo pela área e pela população. Isso é o que, segundo esses estudiosos, fez com que ela se voltasse para trás para ver a destruição. O que aconteceu na história da mulher de Ló? Ló foi considerado um homem justo, mas foi obrigado a separar-se de Abraão devido à falta de recursos para seu gado, bem como para outras coisas. Ló escolheu a terra perto de Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 12. Abraão acampou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas cidades da planície e foi estendendo suas tendas até Sodoma. É importante também considerar o que Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Este versículo nos lembra que os homens de Sodoma eram maus e pecadores contra o Senhor em grande medida. Ló foi alertado de que a terra seria destruída. Os anjos disseram a ele para fugir imediatamente e sair para fora. Depois de muita hesitação e confrontação pelos homens de Sodoma com os anjos, Ló e sua família finalmente se movem para escapar. Foram claramente instruídos em Gênesis capítulo 19, versículo 17, com as seguintes palavras: escapa por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta planície, escapa para a montanha, para que não pereças. Enquanto saía da cidade, a esposa de Ló olhou para trás e viu a destruição contra as instruções dos anjos. Como consequência, a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Onde a esposa de Ló é mencionada na Bíblia? É uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Curiosamente, a esposa de Ló não foi mencionada especificamente até que os dois anjos visitaram a família. Pode-se supor com segurança que Ló e sua esposa se casaram em algum momento depois que ele saiu de Harã e esteve presente durante as viagens que se seguiram. A palavra de Deus menciona Sara, a esposa de Abraão, mas nem mesmo mencionam a esposa de Ló como parte desse grupo de viajantes. Podemos supor que Ló esteve casado por algum tempo, pois suas filhas tinham idade suficiente para se casar no momento da visita dos anjos. Agora, o que nos ensina e o que podemos aprender da mulher de Ló? Podemos aprender muito das ações e dos desejos que essa mulher tinha. Como mencionamos anteriormente, Ló era um homem justo que se encontrava em meio a um povo cada vez mais pecador. Aqui estão lições que você e eu precisamos extrair da história. A primeira lição é que o Senhor sempre é um guia para você e para mim. A mulher de Ló ajudou a entreter os anjos quando visitaram a casa, advertindo a família da iminente destruição de Sodoma. Muitas vezes não recebemos um aviso como este sobre o juízo iminente que estava por vir. De acordo com todos os relatos, Deus foi misericordioso ao incluir também a mulher de Ló. Pode-se supor que a mulher de Ló não era crente, e o aviso pode ser traçado como um paralelo à sua falta de convicção. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o crente é fortalecido pelas promessas de sua orientação. E Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra lição que podemos aprender é que a fé requer ambos os pés e não ficar estagnados, como alguns dizem. A mulher de Ló estava tão associada e enredada com o mundo, tão envolvida com Sodoma e Gomorra, que não conseguia ir embora sem ao menos dar uma olhada no que estava deixando para trás. Em Lucas capítulo 17, versículo 31, somos alertados sobre o julgamento de Deus. Naquele dia, quem estiver no telhado e suas coisas em casa não desça para pegá-las, e quem estiver no campo, igualmente não volte para trás. Da mesma forma, muitas pessoas que morrem ou ficam feridas em incêndios domésticos são aquelas que retornam ao fogo para salvar objetos de valor. Quando decidimos seguir a Cristo, devemos nos arrepender completamente dos comportamentos passados que nos levaram a perceber nosso estado pecaminoso. Sofonias, por exemplo, capítulo 1, versículo 12, adverte sobre um tempo em que examinarei Jerusalém com uma lanterna e punirei os homens que estão descansando como o vinho assentado, os quais dizem em seu coração:
O Senhor não fará bem nem mal. O homem que crê, mas permite que a carne seja satisfeita pelo mundo, está negando a justiça de Deus. Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, repreendeu a igreja de Laodiceia por sua condição morna. Assim como muitos de nós, às vezes, estamos nem frios nem quentes, mornos, e a palavra diz que Deus vomitará os mornos de sua boca. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Da mulher de Ló, aprendemos que é preciso lembrar do primeiro amor, fugir da escravidão do pecado. Ló permitiu que sua mulher o pressionasse indevidamente para permanecer em Sodoma. Ele sabia com quem havia se casado, e sua abençoada linhagem, seus compromissos estavam sendo contaminados. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, aprendemos sobre as tribulações de Ló, quando falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Pedro, neste caso, escreveu que se Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as como exemplo para os que viveriam impiamente, livrou o justo Ló, afligido pela conduta infame dos malfeitores. Imagine estar em um lugar que aflige sua alma justa todos os dias, porque esse justo, como a palavra diz, Ló morava entre eles. Afligia sua alma justa todos os dias, vendo e ouvindo as obras iníquas deles. Quando estamos convencidos do pecado em nossas vidas, não há tempo para demora, não há tempo a perder. Devemos fugir imediatamente e Deus sempre nos dá uma saída. Ló compreendeu o aviso de Deus e soube que esse aviso era sério. Embora a mulher de Ló tenha ouvido o mesmo aviso, ela não saiu de Sodoma. Fisicamente estavam saindo de Sodoma, mas Sodoma estava em seu coração. Como o povo de Israel, quando fugiram do Egito, mas no coração do povo estava o Egito. Tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de suas vidas. O mesmo aconteceu com a mulher de Ló. Eles fugiram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda estavam no coração dessa mulher. Ela duvidava, não tinha esperança em Deus. Da mulher de Ló, aprendemos que é melhor colocar o coração nas coisas lá de cima. A esposa de Ló, seja ou não nativa de Sodoma, vivia em Sodoma antes de se casar. Ela sabia, mas provavelmente não entendia as ramificações de morar em Sodoma. A palavra diz, e lemos, que aos poucos Ló estava estendendo suas tendas perto de Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló tornou-se uma estátua de sal quando fugiu da cidade e olhou para trás, apesar do aviso para não o fazer. Quando estamos tão enraizados e cativados pelo mundo, eventualmente nos encontramos na mesma situação. Os cristãos são chamados a ser o sal da terra, pois o sal sempre foi usado como conservante de alimentos. Quando somos testemunhas fiéis de Cristo, exemplificamos sua bondade e levamos outros a buscar um relacionamento com Ele. Como já mencionamos antes, o sal produz sede, e Jesus disse que Ele era a fonte de vida. Somos o sal da terra para dar sabor, mas também para produzir sede, para provocar essa sede que leva as pessoas a buscar aquela fonte de água viva. Temos o chamado de provocar sede em outros, é isso que o sal faz. Os desejos malévolos e pecaminosos da sociedade sodomita foram ilustrados plenamente quando os homens de Sodoma buscaram relações com os anjos. Nós, como crentes, temos a mesma inspiração divina hoje por meio da presença do Espírito Santo. A mulher de Ló nos ensina que estar próximo à graça não é suficiente. Lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, que Ló era um homem justo. Sendo sobrinho de Abraão, a quem foi prometido que sua família seria espiritualmente próspera, Ló compartilhou muitas das aventuras e provações com seu marido. Ló foi levado cativo e, finalmente, Abraão o resgatou. A mulher de Ló também passou por essa experiência, no entanto, permaneceu espiritualmente perdida. A mulher de Ló ficou para trás devido à sua hesitação, à sua desobediência, tornando-se uma estátua de sal. Seu período de graça expirou, pois Deus estava concedendo graça, mostrando misericórdia para Ló, suas filhas e sua mulher. No entanto, ela perdeu esse período de graça.
Embora Ló estivesse imerso no estado pecaminoso de Sodoma, acabou sendo salvo da destruição por sua retirada fiel, obedecendo ao juízo divino que estava por vir. O rei Agripa, em Atos, capítulo 26, verso 28, disse a Paulo: "Por pouco me persuades a ser cristão." Apesar da pregação, apesar do testemunho de Paulo, Agripa podia ver os benefícios de Cristo, mas não estava disposto a renunciar. Não estava disposto a se comprometer. Por pouco quase o convences, Paulo. "Me persuades a ser cristão." A esposa de Ló perdeu a oportunidade de se salvar ao olhar para trás, porque em seu coração estava Sodoma e Gomorra. Além disso, a história dessa mulher nos ensina que a recaída é gradual. A palavra nos diz que a ela ficou para trás durante a pressa para deixar Sodoma. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, fazemos o esforço de estar ao seu lado. No entanto, à medida que o tempo passa, podemos nos encontrar à deriva, acomodando-nos em nossos hábitos. Em Lucas capítulo 22, verso 40, Jesus instruiu Pedro a orar. Mas em vez disso ele adormeceu. Assim como a mulher de Ló se demorou, olhou para trás, Pedro também seguia de longe a Jesus. Quando prenderam Jesus, a palavra diz que Pedro seguia a Jesus de longe, Lucas 22, 54. Quando há uma separação entre nós e Cristo, há um obstáculo na comunicação. Esse canal de comunicação está quebrado e começamos a seguir a Jesus de longe. A história da mulher de Ló nos ensina que uma família forte precisa de uma mãe forte. Imediatamente após a morte da mulher de Ló, cada uma de suas 2 filhas planejou embriagar o pai e dormir com ele, com o propósito de preservar sua descendência. Gênesis capítulo 19, versículo 31. Certamente todos poderiam ter se beneficiado da presença, sabedoria e orientação de uma mãe amorosa. Mas não. A mãe preferiu olhar para trás. Em Provérbios capítulo 31, versículo 12, aprendemos que uma mulher justa traz bem, não mal, a seu marido todos os dias de sua vida. E no versículo 27, fala-se de prioridades. Ela considera os caminhos de sua casa e não come o pão da preguiça. Isso é o que Salomão diz. Assim percebemos que uma família forte precisa de uma mãe forte. Por fim, aprendemos com essa história que perder a vida por Cristo é vitória. Jesus, em Lucas capítulo 17, verso 32, disse: "Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida, salvá-la-á." Enquanto seguimos a Deus, devemos saber que cada pedacinho de sua palavra é para você e para mim. Vale a pena observar, segurar e aprender essas verdades. Essa foi a história da mulher de Ló. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sino de notificações. Aqui no nosso canal temos outras histórias fascinantes. Que a paz de Deus e suas bênçãos esteja sobre nós.